E com grandes atuações do Internacional sempre que joga ou entra, o volante Rômulo entrou na mira de alguns clubes dentro do futebol brasileiro. Com o contrato terminando no fim da temporada com o Internacional, a permanência do jogador ainda é incerta. E no vídeo de hoje eu quero te trazer alguns detalhes sobre essa situação. E além disso, também quero te falar sobre o treino que aconteceu neste sábado no CT Parque Gigante. E além disso, te falar uma boa notícia no jogo que aconteceu agora à tarde entre Vasco e Fluminense. Porque um dos principais jogadores do Fluminense acabou se lesionando e vira dúvida para os dois confrontos da semifinal contra o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e utilizando o cupom Canal TN, tu ganha um bônus de até R$ 500 dentro do teu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e aposte agora mesmo na Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar realmente aqui falando com vocês sobre o treino que aconteceu nesse sábado no CT Parque Gigante. O Inter que, a partir de hoje, o técnico Eduardo Cudê teve a primeira atividade com todos os jogadores para o confronto contra a equipe do Atlético Paranaense. Nesse momento, o Inter que terminou a rodada agora de número 23 na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas com o mesmo número de pontos que, por exemplo, a equipe do Cuiabá e que também a equipe do Cruzeiro. Ou seja, se o Inter vencer a próxima rodada do Atlético Paranaense, possivelmente o Inter pode chegar, por exemplo, numa 10ª colocação, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês é que, com a rodada terminada, o Inter a partir de agora está a 9 pontos do G6, né, que traria o Inter uma vaga para a Libertadores na próxima temporada, e o Inter está a 8 pontos da zona do rebaixamento. Antes de começar a rodada, o Inter estava a 5 pontos, com a derrota do Santos e a vitória do Internacional. Essa margem agora pulou para 8 pontos, ou seja, o Inter está numa situação um pouco mais tranquila a partir de agora, tá bom? Outra informação também que eu quero trazer para vocês, falando sobre o departamento médico, é que realmente a partir de agora o Inter só tem um jogador no DM, que é o Pedro Henrique, e esse vai ficar fora ainda por um certo tempo. Jogadores, por exemplo, como o Johnny e também o Vitão já estão totalmente recuperados, são já atletas que neste momento realmente devem seguir a tendência de ser relacionados contra o Atlético Paranaense. Só que tem um porém dessa situação que, por mais que o Inter tenha uma diferença aí de uma semana, até o jogo contra o Fluminense, tem um grande empecilho no meio dessa situação, que é o fato do gramado sintético. O gramado sintético, nesse momento, não propicia a entrada de jogadores que estão voltando de lesão. Até vou falar sobre essa situação, porque no Fluminense acabou de acontecer um caso assim. Então o Inter tem um certo medo dessa situação, até dos jogadores que estão voltando a ser titulares, como o Rocher, o Valência, o Arangues, até os jogadores assim que são mais propícios a lesões. O Inter já tem uma preocupação de atuar dentro do gramado sintético também por isso. Então, o Inter até mesmo descarta colocar, por exemplo, um time reserva. Não dá para descartar essa possibilidade, por se tratar, né, de um gramado que realmente aumenta a porcentagem e o risco de lesões em alguns jogadores, tá bom? Outra situação que eu quero te passar é exatamente falando sobre o Fluminense, sobre essa situação de gramado sintético, que logo antes jogou no Newton Santos contra a equipe do Vasco. Todo mundo sabe que o Botafogo implantou um gramado sintético nessa temporada, e esse gramado sintético foi o palco hoje da partida, que terminou 4 para o Vasco, 2 para a equipe do Fluminense. O Fluminense demonstrando diversos problemas defensivos, principalmente na bola aérea, que é algo que o River Plate teve muito também, tanto é que o Internacional, dos 3 gols que fez o River Plate, 2 foram de bola aérea, e os 3 gols, na verdade, foram oriundos de uma bola parada, né? E o Fluminense teve hoje no jogo contra o Vasco uma grande complicação, que foi o caso do Verratti, que ganhou todas em cima do Nido, e também do zagueiro Marlon. Inclusive o Marcelo fez uma péssima partida defensivamente, apesar do gol que ele fez. Foi uma avenida ali, também já dá para pensar, por exemplo, como é que o Maurício e o Bustos vão se encaixar por ali. Mas falando sobre a notícia que é sobre o John Arias, que saiu aos 36 do primeiro tempo com uma entorse no tornozelo direito. Por que isso é importante? Bom, o jogo do Internacional contra a equipe do Fluminense está a 10 dias de acontecer, né? Uma entorse no tornozelo, vou pegar aqui o último jogador que teve uma entorse no tornozelo do Inter, que foi o Rômulo, tá? O Rômulo, ele ficou por volta de 2 semanas parados com essa entorse no tornozelo.
Então, se a gente for pensar que o Arias vai ficar parado por 2 semanas, a gente está falando de 14 dias. Ele perderia o jogo do Maracanã. E para o jogo contra o Inter no dia 4, no jogo na volta, ele estaria voltando de lesão, né? Ou seja, ele não estaria ainda 100%. Então essa lesão do John Arias é importante porque tem relatos e tem vídeo dele na zona mista saindo mancando, né? Então é um jogador que se torna dúvida para o jogo contra o Internacional, para o jogo da próxima semana que o Fluminense tem pelo Campeonato Brasileiro. Ele tá fora, o próprio Diniz já falou sobre essa situação. Então é um jogador que vai ser dúvida para o confronto contra o Internacional. Acho até que o Fluminense vai fazer um certo mistério a partir de agora sobre essa situação. Mas o Arias é um jogador que neste momento preocupa sim o Internacional, tá bom? Outra informação que eu quero trazer agora para vocês é falando sobre o Rômulo, né? A Rômulo que nesse momento disputa uma vaga para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque como eu te falei anteriormente, o Johnny deve iniciar no banco de reservas em função de estar voltando de lesão, gramado sintético e tudo mais. Com isso, o Kudê vai ter que escolher quem que vai ser o seu primeiro volante. E aí se tornam duas opções. Na verdade, tem até três, né? Que seria o Campanharo, o Gabriel e o Rômulo. Obviamente o Campanharo não vai ser uma opção inicial, então vai ficar entre Gabriel, que vinha sendo titular nos últimos jogos, e o Rômulo, que foi muito bem no segundo tempo contra o São Paulo e era um jogador que já estava muito bem com o Mano Menezes. A tendência é que o Rômulo possa ser titular e realmente ganhe essa vaga no time reserva para quando o Johnny, por exemplo, não estiver à disposição. Mas falando sobre o Rômulo, todo mundo sabe que tem contrato terminando no fim do ano, que ele custa 3 milhões e meio de reais para comprar junto ao Atlético Clube, time de Minas Gerais, que ele é agenciado pelo André, entre aspas, pelo André Cury, o mesmo empresário do Maurício, então ele tem um grande trânsito. Todo mundo sabe dessa situação e de como que o Rômulo pode ser importante para o Inter na próxima temporada, já que o Johnny deve deixar o Inter no fim do ano. Com a saída do Johnny, a manutenção do Rômulo seria quase que um natural, né? Sai o Johnny, entra o Rômulo com uma idade nova, 23 anos, potencial de revenda, faria total sentido para o Internacional nesse momento ter o nome, por exemplo, do Rômulo. Só que também a partir de agora alguns clubes do futebol brasileiro, a gente sabe, por exemplo, do Vasco, que demonstraram interesse na contratação do jogador para a próxima temporada. Por quê? É um jogador barato, 3 milhões e meio de reais por um jogador de 23 anos, que é destaque no Internacional, fez bons jogos na Libertadores, fez bons jogos dentro do Campeonato Brasileiro, então faz sentido, por exemplo, a esses clubes contratarem esse jogador, e por se tratar de um grande empresário também, nesse momento essa situação se complica um pouco mais, porque ele consegue levar para grandes clubes também, até mesmo dependendo da Europa, tá bom? Então, o que o Inter vai fazer? O Inter já começou, entre aspas, uma tratativa para comprar o jogador. A ideia é realmente que ele permaneça no Beira-Rio, como eu te falei, para ser essa linhagem ao natural, essa saída ao natural do Johnny, e aí o Rômulo assume a titularidade ao final da temporada, após o Johnny ser vendido. Isso é o natural que deve acontecer. Então, nesse momento, é a ideia do Inter. Mas o Inter tem que ficar atento que tem clubes já dentro do futebol brasileiro, dentro da Série A, e clubes com dinheiro, como é o caso do Vasco, que estão interessados na contratação do jovem volante de 23 anos, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!